Fora de frequência. Acertei esse foco hoje, não pode ser diferente não, hein? Daqui a pouco eu vou começar a me acostumar a gravar a abertura dos episódios entrando pela câmera. Ai, tô brincando, fazendo entrada em programa que não deveria ter entrada, Paulo. Entrada física mesmo, tá? Caso você tenha dado play no episódio e não viu. Eu literalmente estava saindo da câmera para setar as coisas aqui e começar a falar com vocês. Como vocês estão? Tudo bom, meus amores? Sejam bem-vindos ao Paulo número 18, tá? Semana passada, quando eu tava gravando pra vocês, gente, eu jurava que eu tinha feito besteira com o vídeo e vocês não iam ter um episódio em vídeo, fiquei desesperado, mas tudo deu certo. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, esse programa aqui eu falo sobre a vida, dou pitaco sobre as coisas, respondo as perguntas de vocês de maneira anônima e também dou umas indicações de cultura pop, de coisas legais pra se ver por aí, na vida, sabe? Inclusive, ai Paulo, aonde eu mando as minhas perguntinhas? Você tem que mandar nas redes sociais e é por isso que é importante você seguir por lá. Tanto no perfil do podcast, @RadioLunarPodcast, como também no meu perfil pessoal, Paulo R. Correia, que aí você vai ficar por dentro de tudo que eu tenho produzido, de tudo que eu tenho feito. Inclusive agora, já vou deixar o aviso aqui pra você que me escuta e talvez eu faça um corte disso aqui e coloque nas redes sociais. Mas tem o meu canal, a Panelinha do Paulo, tá lá no meu perfil principal, onde eu tenho compartilhado bastidores, informações de roteiro, as artes que eu crio, como é que eu tenho feito as coisas. Fora que também tá virando um espacinho pra eu contar também os bastidores um pouco das minha vida também. Mas tem sido divertido criar esse espaço, esse lugar com vocês. E se você é uma das pessoas que tá me escutando aqui, é sinal de que você também faz parte desse universozinho que eu tenho criado através das redes sociais. E lá é um lugar em que a gente consegue ser mais próximo. Inclusive, já fica aqui um micro spoiler. Fiquem de olho, inclusive, nesse grupo, porque a partir de lá, e aqui também vão ter comentários sobre isso, mas quem sabe no futuro não vem um grupo de apoiadores diferenciado e um bagulho diferenciado. Eu tô pensando sobre as coisas, né, gente? Nessa vida aqui a gente produz conteúdo, mas também é importante a gente receber apoio. Ai, meu Deus. Mas enfim, financeiros, vivemos num mundo capitalista. Recados dados, então vou lá começar o nosso programa. Hoje tem uma indicação quero comentar sobre 2 filmes. Inclusive, tô começando a falar que eu quero comentar sobre, não necessariamente vou indicar, porque às vezes eu posso falar de uma coisa que eu não gostei, entendeu? Aí fica do critério de vocês aí pra vocês assistirem ou não. Vocês sabem de que filme eu tô falando. Mas enfim, tem comentário aí de 2 filmes e também quero comentar de uma playlist que nas últimas semanas ela tem me atravessado de maneira diferente. E aí também quero ler as perguntinhas de vocês. Separei 2 aqui da caixinha de anônimos que eu coloquei lá no Stories e tudo mais. É isso. Vamos lá? Olha, inclusive já vou deixando um aviso aqui pra vocês, tá? Porque eu acho que eu estou ficando doente. Minha mãe me colocou uma praga. Sabe quando tua mãe fala e acontece? Meio que aconteceu isso comigo. Essa semana aí minha mãe do nada mandou uma mensagem falando assim: não fica doente. Adivinha? Ai. Comecei a ficar. Mas é isso. Eu fiz uma pausa agora só pra botar um remédio no nariz pra conseguir respirar direito. Então se eu tiver meio fanho, peço perdão, tá, audiência? Mas vamos começar pelos comentários. Começar do começo. Na semana passada foi o episódio que eu comentei sobre Homem com H, a série Empire e o filme O Contador 2. E o Marcos fez um comentário através do Spotify. Também leio o comentário do Spotify, tá? A galera que tá me escutando aqui agora, neste momento, ou me assistindo neste momento, pode deixar aí um comentário no Spotify. O Marcos 2025 comentou o seguinte: amigo, adoro suas opiniões sobre filmes, séries e tal, mas acho que você se perde não indo direto ao assunto que deseja. Acaba enchendo linguiça em um determinado assunto, no qual você poderia rapidamente dar uma boa explicação e partir para peraí que tá carregando, o próximo. Respondendo, inclusive, o comentário do Marcos, não sei se ele é novo aqui também, mas o Pitaulo, ele surgiu dos devaneios da minha cabeça, tá, gente? É por isso que aqui a gente conversa sem roteiro, sempre aviso isso desde o início, porque aqui só tá escrito tópicozinho, tipo, fala playlist e tal, e o resto é no improviso e na falação aqui por um bom tempo. Mas o programa surge dos meus devaneios, amigo. E aí, realmente, acho que por não ter roteiro e por ser esses devaneios, eu vou me perdendo. Vou no assunto. Às vezes eu sou meio prolixo, eu sei. Às vezes vocês conheceram muito o lado do Paulo que tá apresentando coisa de conteúdo
em outros lugares de pop. Inclusive, fica uma informação legal. Vocês aqui que escutam a Rádio Lunar, vocês escutam minhas opiniões sobre produções audiovisuais primeiro que muita galera do Instagram e das outras redes sociais também. Porque é lá que eu faço os cortes das minhas indicações, inclusive, de filmes e séries e música e tudo mais, de maneira direta. Eles vão para as redes sociais e aqui não. Aqui é justamente para ter esse molejo, né? Esse jeito de falar assim e só ir falando mesmo sobre as coisas e tudo mais. Agradeço o seu comentário, inclusive todo mundo que tiver comentários para sugerir, opiniões, coisas para assistir e tudo mais. Comentários a fazer, elogios também recebo. É só comentar que eu tô aqui para ler também. Mas é só pra todo mundo estar alinhado aqui, todo mundo tá na mesma expectativa, se caso tenha aparecido alguém agora e não saiba o que está acontecendo. Por isso que, né, eu começo justamente pelas perguntas de vocês. E como eu já falei algumas vezes, às vezes eu separo as perguntas uma semana e na semana seguinte eu nem lembro que vocês perguntaram e só leio na hora que eu botei pra gravar, né, menina? Mas bora lá. A pergunta que eu tenho aqui hoje é: por que você não usa apps de relacionamento? Cara, eu não uso, inclusive, viu? Ser prolixo. A pessoa vai entrar num assunto e já foi parar em outro lugar. Vocês estão me vendo de cabelo cortado, né? Pela primeira vez. Caso você não segue nas redes sociais, você não viu, né? Caramba. Enfim. O ouvinte acaba de reclamar que eu sou uma pessoa que desvia do assunto e cata eu fazendo de novo. Ai, foi sem querer. Por que eu não uso app de relacionamento? Cara, eu não uso esses aplicativos há muito tempo. Teve um período, depois do meu relacionamento de 7 anos, que eu tentei entrar tanto no Tinder quanto no Denga pra poder, enfim, conhecer gente nova. Conheci algumas, umas ou outras, tal, saí e tudo mais, mas eu não gosto, eu realmente não gosto. Foi uma experiência durante toda a minha adolescência, e aqui é um comentário que válido pra fazer. Pra, sei lá, às vezes você é uma pessoa um pouco mais nova, não sei, e caiu aqui nesse episódio e tá passando por esse processo de uso de aplicativo de conhecer pessoas. E tem os aplicativos de putaria, tá? Entenda se é pra você, tá? Se funciona pra você, porque durante a minha adolescência, e aí eu tô falando quando eu tinha, sei lá, 16, 15 anos... ou até um pouco antes disso, acho que eu já andei pelo Grindr até um pouco mais novo do que isso, não vou ser hipócrita, mas eram lugares muito hostis dos quais eu tive repulsa muito cedo. De expectativas aqui racializadas sobre meu corpo, minha performance, minha vida, que obviamente cara, com uma pessoa que tá começando, tá tendo seu despertar sexual... primeiras experiências que você está tendo na sua vida para conhecer pessoas e trocar nesse âmbito, né? Para mim foram muito estranhas, saca? Então eu não gosto. E principalmente dos aplicativos de putaria. A galera que usa, vai na fé, se joga, adoro ouvir as histórias dos meus amigos que usam aplicativo para fazer sacanagem, mas não são para mim. Ao longo da minha vida não tive experiências boas, experiências legais que surgiram de aplicativos de putaria e, sei lá, não uso mais. Agora, por exemplo, aplicativo de relacionamento para você conhecer pessoa que não necessariamente tem a finalidade de ser safadezas, tipo Tinder, Bubble, Denga e tudo mais. Eu parei de usar porque eu fiz aquela famosa análise, já falei disso algumas vezes, não análise profissional, tá? Mas já falei disso algumas vezes sobre como os aplicativos eles se tornaram esse lugar do jogo, sabe? Ficou meio gamificado a vida dos aplicativos. Você joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, pro outro. E aí você fica nessa de jogar pra um lado pro outro, aí acabou, aí você tem que pagar mais pra conseguir... Enfim, fica uma dinâmica meio que... Tem estudos, inclusive, científicos sobre isso, de que como a oferta por pessoas nos colocou nesse lugar ansioso de que estou dando match com alguém agora, e será que não vai ter outro melhor na próxima arrastada pro lado? Isso coloca a gente num lugar de ansiedade e é meio ruim de vez em quando se colocar nesse lugar. E aí eu não gosto. Na minha concepção e na minha forma de ver e de lidar com essas questões de relacionamentos e tudo mais, sobre conhecer pessoas e etc. Inclusive tem a ver com a próxima pergunta que eu separei aqui. Eu comentei dela nos stories, mas eu falei, cara, eu quero falar mais sobre isso, porque é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Que tem a ver com a outra pergunta que eu separei de vocês aqui também. E as duas estão correlacionadas, né? Qual é o melhor jeito de chegar em você? Foi isso que perguntaram. E a resposta dessa pergunta tem um pouco a ver do porquê eu também não uso aplicativos de relacionamento.
Hoje em dia eu uso rede social, sabe? Eu já flertei com pessoa através do X, já flertei com pessoa através do TikTok, através do Instagram. Sabe? É isso. Por que não flertar por ali também, saca? Então, ao longo das últimas ficadas e saídas que eu tive... E eu tô dizendo aqui de um lugar um tanto quanto celibatário, pois faz tempo que eu não saio e não fico com ninguém. Tô vivendo meu celibato, galera. E aí eu paro pra pensar que eu não preciso desses aplicativos, porque se eu tô no Instagram, por exemplo, na DM, eu vejo uma pessoa no Instagram que eu acho bonita, que eu sigo, ou um amigo do amigo, ou um amigo que eu conheci, ele que tá, pessoa nova que eu tô interagindo e etc. Se eu tenho interesse nela, eu vou começar a interagir ali a partir das coisas que eu tô vendo. É a foto do feed, é os stories. E aí eu vou chegar na pessoa e começar a conversar, falar, trocar ideia, jogar um verde, sabe? Pra ver se tem alguma coisa ou não. E aí, por exemplo, essa resposta do qual o melhor jeito de chegar em você, eu não digo nem sobre mim, mas eu paro pra pensar no geral mesmo. De que as pessoas às vezes têm esse receio, né? Como chegar na pessoa? Não tem muito mistério, tem que chegar, né? Se você não chegar, você não vai saber como chegar a uma pessoa. Eu parto do princípio que seja sempre educado, quer seja chegar numa pessoa na boate, quer seja chegar numa pessoa pela DM, que seja... Mas seja minimamente educado, sabe? Chega na moral, chega devagar e saiba entender que às vezes você vai receber um não. A brincadeira do flerte é o 50-50. E eu paro pra pensar nas interações de boates e tudo mais, e redes sociais e tudo mais, é que as pessoas às vezes travam porque elas querem ter um pouco mais da certeza do sim pra poder chegar e executar. Porque é isso, né, galera? Receber não é muito legal. Mas é isso, a gente vai tentando, a gente vai jogando verde, a gente vai vendo o que desenrola, a gente chega na pessoa, a gente conversa. Mas é isso, tem que chegar pra saber. Tem que ter um pouco de coragem pra você poder fazer esse movimento de... E aí, Mona? A gente pode se beijar? Essa boca tá aí só pra beijar? Ou será que vai acontecer alguma coisa a mais? Sabe? Fiz a pausa aqui para beber minha água, inclusive tô reparando que a minha garganta também tá ficando um pouco doloridinha. Gente, falar assim, por esse tempo todo que eu fico falando com vocês, de vez em quando dói a garganta. E hoje foi um dia que eu falei bastante. Mas enfim, próxima pauta que eu dei aqui pra vocês, eu trouxe uma playlist. Fazia tempo que eu não trazia alguma outra coisa assim, sem ser séries e filme. Mas, nas últimas semanas, eu tenho tido muita vontade de escutar Sade. Sabe, só escutar ela, dar um play e... me leva pra onde a Sade quiser me levar. E aí eu comecei a escutar This is Sade. É um tipo de playlist, né, que a maioria de vocês talvez conheça, mas alguém pode não conhecer. Mas é um tipo de playlist que tá dentro do Spotify, que tá sempre associada a um artista. This is Beyoncé, This is Ludmilla, This is Vitória Monet, whatever. E aí, de vez em quando, eu só queria escutar o climinha da Sade, porque a Sade, ela tem um mood. A Sade, ela tem um climinha diferenciado. Aí, de repente, eu tava em casa e eu falava, cara, eu quero cozinhar. Putz, vou botar uma Sade pra cozinhar. Is that a crime? Olha, que delícia. Inclusive, também teve uma vez que, sei lá, eu falei, ai, nossa, vontade de tomar um banho à meia luz e ouvir uma Sade enquanto tomo um vinho. Já fiz muito isso. Is that a crime? Me empolguei. Quem tá olhando o vídeo aqui já sabe que eu tô até dançando. Mas enfim, eu acho que é uma vibe muito gostosa. Fica a dica pra você colocar, sei lá, com qualquer outro artista que você queira, porque ele te coloca num climinha. Quer seja de ânimo pra você ir numa festa, quer seja pra você ficar tranquilo, pra você trabalhar, quer você ter foco pra estudar, ou às vezes só relaxar. Ela sempre me colocou, e é um relato muito pessoal que eu vou ter, que eu vou trazer pra vocês agora, que sempre me foi muito associado ao relaxamento, porque a minha professora de dança, a Estela, ela tinha uma aula de alongamento inteira que era feita só com músicas da Sade. Então a minha prática no dia a dia, porque eu sou uma pessoa que eu preciso me alongar diariamente, constantemente, por causa do meu problema de coluna, eu sempre acabava colocando Sade. Então ela tem meio que um lugar, assim, ela desperta um gatilho em mim de relaxamento físico. Então sempre que eu quero fazer uma atividade gostosinha, uma coisa bacaninha, eu coloco
a nossa queridíssima Sade para tocar. Ela que tem músicas maravilhosas. É isso, né, gente? Uma britânica nigeriana que tem suas influências, sabe? Tipo a Thames, tipo a Airstar, tipo quem mais? A Tiwa Savage. Inclusive a Thames, que eu acabei de comentar, ela vem pro Brasil, tá? O pessoal do Afropunk aí me deu esse susto no dia em que eu estou gravando pra vocês. Eu tava tranquilo com relação ao festival. Falei, beleza, Georgia eu talvez consiga ver aqui e tal. Não preciso fazer essa viagem pra lá. Mas assim, galera que nunca foi pro Afropunk na vida, pare um momento, comece sua vaquinha, faça seu porquinho, pois é um festival maravilhoso. Inclusive, enfim, vem com toda a embalagem de ser em Salvador, uma cidade mais incrível ainda. E acho que vocês deveriam ir. Mas eu já fui várias vezes e nesse line-up eu tava, vou guardar um pouco de dinheiro, não vou gastar isso, não preciso fazer essa viagem. Aí eles me colocam a Thames. Aí eu falei, porra. Enfim, garotas nigerianas sabem fazer música assim, de maneiras que mexem com o meu coração. E agora vamos aqui para o comentário sobre o filme que eu quero dar pra vocês. Que também é uma indicação dessa vez. Não foi um filme que eu desgostei. Já fica aqui o aviso desde o princípio. Estou falando de Mountainhead. Mountainhead é o filme... É um novo filme que chegou aí na Max, na HBO Max. Se eu não me engano, chegou em maio. Acho que foi isso. E é dirigido pelo criador de Succession. Então, assim, galera que gosta da série pode se interessar na pauta. E dá pra sentir que foi ele que fez, essa é a real. Você para pra pensar na forma como foi feita, nos debates que foram trazidos, principalmente na ideia por trás do filme, que gira em torno de grandes bilionários, desta vez da tecnologia ali, que estão se isolando numa mansão nas montanhas, a Mountainhead, que é o nome do filme, para um final de semana de viver a vida, né? E enquanto isso, um caos global causado aí pela própria plataforma de deepfake de um deles e tudo mais, as coisas estão ficando meio feias no mundo. Mas para eles ali, que são os magnatas e os maiorais da tecnologia, nada vai abalar. Eu gostei bastante, é uma comédia dramática com uma sátira, né? Mas me pareceu que ele é um filme maior do que ele precisava ser. Ele entrega pra gente todo o máximo do seu roteiro já de cara, mas a gente só repara isso no final do filme. Quando a gente pra analisar, que é o que eu fiz pra poder comentar com vocês. E porque o roteiro é rápido pra instaurar a situação, pra instaurar as problemáticas, pra você conseguir entender cada personagem, até porque eles são caricaturas, né, de grandes magnatas da tecnologia e dentro da própria narrativa do rolê. E a proposta da zoeira com essas grandes personas do nosso mundo real despertam pra gente, são divertidas e despertam na gente essa questão da gente refletir sobre o mundo real, sabe? Enquanto no filme escalona de uma maneira diferente, justamente por ser uma sátira, ser uma zombaria. Mas é o que o PH Santos comentou num vídeo dele, que eu falei, cara, obrigado, você colocou em matéria no mundo o que eu senti. Que ele definiu de uma maneira muito boa, que parecia algo que poderia ser uma série apresentada em formato de um filme. E isso fez tanto sentido pra mim, porque eu assisti o filme parcelado. Ao longo de... Enquanto eu tava assistindo ele, eu tive que parar ele algumas vezes, então eu assisti o filme em 3 vezes, e foram justamente nesses momentos de respiro, de roteiro, depois de um embate que eles tinham, ou depois de uma certa conclusão de um arco, de um atrito, e sinceramente não atrapalhou o entendimento da história não, sabe? Dava pra ter dividido ali como se fosse uma série, né? Como se fosse um episódio de uma série um pouco mais longa. Porque isso, os conflitos são meio cíclicos, né? E o desdobrar da história não é tão, assim, mirabolante. Mas é isso, eu gostei do filme, eu curti, só tô trazendo alguns pontos que me chamaram a atenção, vale a pena você fazer uma pipoquinha, passar ali, porque é engraçado, porque como as coisas escalonam, sabe? De repente o filme tá num lugar, de repente eles estão debatendo outra coisa, assim, num outro nível, que a gente fica meio doido da cabeça.
E aí uma curiosidade legal, trazer umas curiosidades pra vocês aqui, é que o nome do lugar do filme, né, o Mountain Head, que é o lugar da casa, é uma brincadeira justamente com o criador de uma ideologia que critica justamente esse ultracapitalismo que existe na nossa sociedade, desses grandes magnatas e tudo mais, e controle fica na mão dessas pessoas, e beleza. E outra curiosidade é que o roteiro foi feito muito rápido, tá? Ele foi feito aí em 6 meses. Sabe? O roteiro, pra vocês terem uma ideia, se iniciou em janeiro de 2025. Foi esse ano, já estamos no meio do ano e já saiu o filme editado pra gente. Pra quem acompanha aí, sabe muito bem como é que demora essas produções. Elas são anunciadas agora, pra daqui a 2 anos, às vezes, ela chegar pra gente. Mas entendo a proporção do filme, porque é isso, ele tá dentro de um lugar, ele foi feito pra uma plataforma, não para as grandes telas de cinema. Então talvez seja um pouco desse lugar. É um episódio longo de uma série. Parece um pouco isso, talvez, inclusive concordando com o que o PH falou. Mas vale muito a pena porque é divertida, sabe? Eu acho que o elenco tá muito bem, tá divertido. Não é um filme incrível, uma ideia boa, mas que poderia ter sido um pouco menor, sabe? Inclusive eu tenho certeza absoluta que o resultado final, assim, vai incomodar muita gente. Sabe? De onde quer chegar, do porquê quer chegar, de qual vai ser a conclusão da história como um todo. Tenho certeza que um bondão ficou frustrado aí. Mas enfim, meus amores, mais um episódio chegando ao fim pra vocês. Fiz uma mudança de percurso aqui pelo caminho, tirei um dos filmes que ia comentar. Vou comentar mais pra frente, não preciso gastar esse cartucho agora. E a minha garganta também está ficando um pouquinho dolorida. Então eu prefiro me resguardar de alguma maneira. Mas espero que vocês tenham gostado. Segue nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast. Segue também no meu perfil pessoal, Paulo R. Correia, para você ficar por dentro de tudo desse universinho que é apresentado para vocês aqui em áudio e de maneira mais profunda, sem roteiro, sobre as coisas que acontecem na minha vida e algumas coisas da cultura pop também, tá bom? É isso. Semana que vem tem mais um episódio e um beijo. Hoje mandando um beijo pra câmera, hein? Que isso, hein? Vai ter beijinho pra vocês. Ai, que idiota. Ai, chega. Agora eu vou gravar aqui uma saída. Quem ficou mais um pouquinho depois do silêncio tá vendo a saída. Beijo. Tchau. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.